Uma observação dos médicos é de que nos últimos tempos a obesidade infantil tem aumentado muito. É uma preocupação muito grande porque ela já existia antes digamos, a americanização dos nossos costumes aqui de alimentação. Convenhamos, o próprio poder de compra das pessoas, há 30 anos atrás, as famílias mais humildes, por exemplo, não tinham tanta condição, ainda tem dificuldades, eu sei disso. Eu só estou dizendo que quem já viveu um pouco mais sabe que em outros tempos era pior ainda. Vamos falar o que é verdade, era muito mais difícil. Sim. Né? E também todo um conjunto aí de comidas, embutidos e uma série de coisas que o poder de compra melhorou um pouquinho. Não adianta negar que isso aconteceu. Só quem não viveu há 30, 40 anos atrás é que não saberá dizer isso. Mas aconteceu isso. E aí você começou, desculpa a expressão que eu vou dizer, começamos a comer mais tranqueira. Para piorar, veio a pandemia e as restrições também foram impostas às crianças. Que mais em casas, mais reclusas, passaram, pelo que se percebe, a comer muito mais. E ter, portanto, menos atividade física do que quando tinham só de ir para a escola, fora a atividade que talvez tivesse lá na própria escola. Tudo isso e muito mais, que ele melhor do que eu sabe dizer, fez crescer o número de crianças obesas. E isso está preocupando, porque essas crianças começam a ter doenças típicas dos adultos, o que também não é correto, mas isso é tão preocupante que nós trazemos ao programa agora o Dr. Antônio Carlos Scudeler, médico endocrinologista reconhecido aqui em nossa comunidade, na região também. Mas na região não, ele é reconhecido no Brasil. Outro dia ele recebeu aqui o filho do Milton Neves, né? Que a gente tem amizade, não com o filho, mas com o Milton, e eu não conheço o filho dele. E ele esteve aqui, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, e ele é paciente do Scudeler. Ele vem de São Paulo para ser atendido aqui pelo Scudeler. Filho do Milton Neves, grande jornalista esportivo. Doutor Antônio Carlos Scudeler, muito bom dia. Bom dia, Laércio. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem, o meu retorno aqui é que deu uma chiada. O áudio do Scudeler tá bom? Tá, né? Tá tudo bem por aqui, doutor? Com o senhor também, família? Com seus pacientes eu não posso perguntar, porque se eles estão aí com paciência é porque alguma coisa não tá boa, né? Mas tá tudo bem. Estamos aqui na luta. Esse monte de notícia que eu estou ouvindo aí, sem dúvida alguma. Doutor, então eu talvez esteja começando pelo final, por assim dizer, mas eu queria começar por aí, aproveitando o boletim do hospital agora, que mais uma vez é preocupante. E dizer que deste universo infantil sobre o qual nós vamos falar aqui, da questão da obesidade, o que é que vocês perceberam? É claro que a letalidade entre as crianças é bem menor que dos adultos, tá? Mas ela existe. Crianças morreram de Covid, ou por complicações derivadas do Covid. Nesses casos, a particularidade da comorbidade da obesidade era muito comum também? Vocês percebem isso, doutor? Sim, o que está acontecendo, Daércio, são vários fatores. Primeiro, nós tiramos as crianças da escola, por motivo da pandemia, agora as escolas fecharam, e essas crianças foram para casa. E esses pais, também ali mais ociosos e com poder, um pouco a gente disse que melhorou o poder aquisitivo, mas na verdade o que a gente percebeu é que o padrão de alimentação mudou bastante. Você oferece mais produto industrializado. Eu sempre falo para a mãe, em vez de desembalar os produtos, começa a descascar os produtos. Isso vai ser mais saudável para essas. Que é uma coisa que a gente vem pré-anunciando, a obesidade infantil, mas a pandemia acelerou isso muito, Daércio, porque a previsão é 1 em cada 3 crianças, IBGE, tem um sobrepeso. E se a gente deixar esse navio rodar como está, em 2025, está aí na frente, 75 milhões de crianças obesas é uma previsão da Organização Mundial de Saúde. Mas é isso que eu estou falando de criança obesa. Obesidade significa mais diabetes, mais pressão alta, mais colesterol. Em crianças que iriam ter isso, adultos, 30 e poucos anos, passam a ter com 19, 20, 21 anos. Doenças que você pegaria um adulto lá na frente.
Então isso preocupa muito, porque eu vou ter mais infarto, mais derrame, mais trombose num curto espaço de tempo. Ou seja, uma população adulta com muita doença. Isso preocupa muito. As doenças mais comuns. Desculpe, doutor. Pode falar, velho. As doenças mais Não, comuns pode nas falar. crianças decorrentes desta mesma obesidade precoce. Se aqui a obesidade valeria. Não vale para qualquer Sim, tempo, mas vou chamá-la de obesidade precoce. tanto o sobrepeso, um pouco acima do peso, quanto a obesidade, muito acima do peso, para não ficar falando números, trazem à vida da criança doenças que se estabeleceriam no adulto precocemente. A gente tem visto muito em consultório, colesterol elevado, crianças hipertensas, o que não é um habitual. A gente tem visto mais também a presença da obesidade, levando a coisas ortopédicas, doenças de joelho, tornozelo, que apareceriam no quadril muito mais tarde, bem mais cedo. O próprio diabetes, colesterol, como eu citei assim, triglicérides, ácido úrico, doenças ligadas muito ao hábito errado de comer. Então nós precisamos alertar essas crianças, na verdade, os pais dessa criança, para mudar os hábitos, porque a pandemia trouxe um tal de disque comida, que vem toda industrializada, e todo mundo parou de ir para a cozinha, de cozinhar. E hoje, com essa explosão de uso de computador, televisão, celular, eu digo uso das caixinhas, é impressionante o tanto que as pessoas não têm tempo para mais nada a não ser falar com as caixinhas. Você vai ver frequentemente uma criança comendo, nem está vendo o que está comendo e ela está vendo um filminho e a mãe empurrando uma comida na boca dela. A ideia da mãe é alimentá-la, mas é uma alimentação muitas vezes ruim, né? De qualidade, nutrientes e vitaminas, uma comida processada, cheia de sal, açúcar e gordura. Isso preocupa muito curto espaço de tempo. Quais são, doutor Scudeler, os alimentos, os maiores inimigos, vamos dizer assim, dessa saúde dessa criança, ou seja, os alimentos menos recomendados, os piores deles e que comumente são oferecidos às crianças? Laércio, a ideia, eu gosto de falar assim, pensa dessa forma prática, descasque e não desembale. Então, na verdade, a indústria, para trazer facilidade de alimentação, embala tudo que vem produtos industrializados de uma forma geral. E os produtos de varejão da vida, de uma forma geral, ou de supermercado, em que você tem que descascar, vamos pensar dessa forma, são mais ricos em nutrientes para os nossos pequenos. E o que acontece? Hoje você muito mais desembala do que descasca as coisas. Né? Ninguém quer mais ir para a cozinha, quer produto rápido, de fácil. Então, evitar muito açúcar, muita gordura e muito sal. Essa seria a forma de resposta principal do que você perguntou. Os produtos proibidos, vamos falar assim. Perfeito. Laércio? Sim, eu estava só ajustando aqui o áudio enquanto acompanhava o senhor. Esses salgadinhos em pacotinhos, e a criançada tá sempre com pacotinhos, esses aí devem ser um fantasma, né? Uma sombra, né? É terrível, terrível. Muito rica, como eu falei, em açúcar, gordura e cloreto de sódio, sal, que é um dos vilões grande nessa história aí, né? Sal e açúcar é o mal do século XXI, vamos falar. E tudo desses produtos é acrescentado isso de forma maléfica para o organismo, vamos assim dizer. Certo. Doutor, as mães reclamam muito, mas criança não quer comer verdura, não quer comer legumes, eles querem nuggets, não sei o quê. E aí, como convencer essa criança, doutor? O mundo vai nos dizendo assim, primeiro pega essa criança, assim que possível, crianças como nós discutimos em vários programas do Bela Saúde, são mais resistentes ao Covid,
por ter menos receptor ACE2. Isso é uma realidade científica que a gente está assistindo com o andar da pandemia. Se você for a um varejão, se você for a um mercado, a uma compra, essa criança sim acompanha para ela aprender e escolher uma verdura, uma fruta, um legume, para ela começar a se familiarizar. E outra coisa que nós perdemos muito, como todo mundo mexendo em computador, principalmente celular, a mesa, frequentemente você vê isso, sentado a família, ninguém fala com ninguém, todo mundo mexendo no computador e comendo, mexendo no celular. Virou aquele almoço que era ambiente, família, conversa, em que os filhos tendem a imitar os pais. E então, uma comida processada, rápida, fast food, e um almoço que não é aquele almoço de família que a tua infância e a minha infância tiveram. Mudou totalmente isso, ou seja, você não está vendo o que você está comendo. A gente diz que para o cérebro captar o que você come, você tem que comer devagar, prestando atenção no que você está comendo, uma comida colorida, uma comida que você come aos poucos. Tem um dizer que vem desde o século XVII, se você está usando garfo e faca, passe o garfo para a mão esquerda, a faca para a direita, e isso vai fazer você comer mais devagar. Qual é a importância disso? O alimento chega no estômago, o estômago avisa para o cérebro que você está comendo, e essa forma faz com que a tua saciedade venha mais rápido, ou seja, você come menos. E um outro erro, líquido durante a alimentação. A ideia é tirar o líquido da alimentação e, se pensar em suco mesmo, que seja a fruta, porque o suco é muito rico em açúcar e a fruta tem muita fibra, o que ajuda na absorção mais lenta da comida, no intestino melhor, e você processa, melhora mais essa digestão e alimentação disso. Mesmo estes tais alimentos que o senhor exemplificou muito bem, os descascados, vamos dizer assim, não é? Para dizer que não são industrializados, eles podem ser feitos de várias maneiras. A fritura é a pior delas. Eu diria que fritura, embutidos, enlatados, procure trocar, como eu falei atrás, descasque mais e desembale menos. Vamos falar essa expressão. Biscoito, doce, refrigerante são terríveis, né? E aí que muitos pais fizeram? Crianças em casa sem escola, compra isso, deixa no armário estocado e avisa a criança, se tiver com fome, vai lá pegar. Olha, lógico que ela vai preferir esses produtos rápidos e não produtos que tenha que preparar. Então, isso tornou mais difícil essa criança dentro de casa, sem o convívio social da escola, que acaba ensinando várias coisas para você fazer e aprender na vida, você acaba piorando esse aspecto, né, como um todo. Além da ansiedade que também, sobre os pais, rebate nessas crianças, né? Acaba aumentando. E a gente sabe que a ansiedade é o maior aumentador de peso que existe. A gente não come com o estômago, come com a cabeça, né? Isso é terrível. Bom, gente, são recomendações. Pois não. Outra coisa que sumiu bastante, brincadeiras no parque, que fechou, nas ruas, que também a gente tranca as crianças com medo não só do Covid, mas da violência, e colocar essas crianças em afazeres domésticos, ensinar como é que arruma uma cama, como é que guarda um brinquedo, que hoje criança só bagunça e nada, como é que pode ajudar a mãe ou o pai nesse ou naquele serviço, se você tiver um quintal, uma horta que ensina a criança o que fazer. Isso, as pessoas não perdem mais tempo com isso, na verdade, ganhariam tempo de fazer uma educação continuada dessa criança, né? É importante. Minha gente, muita atenção, viu? As brincadeiras, Taércio, as brincadeiras, pular corda, bambolê, pique, peteca, dança. Você teve infâncias aí, N coisas próximo aos vizinhos ou mesmo dentro de casa. Isso tudo acabou. Pega a criança, põe sentadinha no sofá, põe um filminho
A ou B ou C, e a mãe fica tranquila, pode fazer as coisas dela ou mexer no seu celular ou nas suas coisas, sem estar ali educando essa criança mesmo. Quem está educando são outros veículos com informações, às vezes, duvidosas. Isso é o correto, não tem dúvida, mas eu vou fazer aqui a defesa das mães e pais, não porque por acreditar que o que eles defendem seja o correto, né? Mas eu vou contrapor aí, no caso, as suas recomendações, que são as corretas, evidentemente, né? Mas dizer como se os pais estivessem aqui fazendo perguntas ao senhor, e muitos certamente vão concordar comigo, há toda uma pressão. A criança hoje não vive, embora na pandemia agora seja um momento diferente, mas em geral essas crianças nesse mundo moderno, elas não vivem mais reclusas. Logo, muito cedo, elas vão para a escolinha, para não sei onde. E aí vem a pressão externa. E por mais que você ensine em casa, a pressão toda de costumes até de outras partes do mundo, a americanização dos hábitos alimentares que a gente sofreu aqui nas últimas décadas, tudo isso, amiguinhos, tudo isso faz uma pressão contrária poderosíssima demais, doutor Scudeler. Não, eu não tenho dúvida, Daércio, mas eu sou geração, assim como a tua, em que a gente tinha muito convívio social, as brincadeiras todas em rua. A pandemia veio agravar isso, sem dúvida alguma, que trouxe essa criança mais reclusa. Mas o que me preocupa muito, isso eu estou vendo claramente em consultórios, se você sair na rua, você vai olhar, a obesidade em todas as faixas etárias vem aumentando de uma forma gritante. E na criança, está preocupando muito, porque se eu não ensinar hoje o certo, ele vai ficar para sempre no errado. Então eu vou ter uma criança com poucos anos de vida, com doenças que eram para aparecer com muitos anos de vida. Então isso preocupa, porque imagina a explosão de diabetes, de infarto, de derrame, de doenças que eram para aparecer lá na frente, na sua terceira idade, bem na segunda infância, vamos assim chamar. Preocupa muito isso. Nós temos que fazer como veículo de utilidade pública, de ensinar para as pessoas que isso é perigoso, isso deve ser falado. Eu entendo os pais na situação que estão, muitos em home office, ou mesmo ficando em casa, com essas crianças em casa, é um estresse maior para todo mundo, mas nós temos que achar disso uma forma de, eu estou mais tempo com meu filho ou minha filha, em família, e como é que era? Resgata isso dos antigos, que é um conhecimento que a gente não pode desprezar. E como é que era essa comida? Pô, será que cozinhar é interessante? Podemos fazer isso? E se eu ensinar essa criança que isso aqui chama-se chuchu, isso aqui chama-se nectarina, isso aqui chama pera. Você vai ensinar ao mesmo tempo que vai aprender junto a conviver com o teu filho, com a tua filha. Eu acho que isso faltou. As brincadeiras que a gente tinha muito em rua ou dentro de casa, isso dá para fazer hoje várias coisas, e o que a gente vê é liga a TV e deixa a criança amarrada no sofá lá, né? Vamos falar dessa forma. Meus amigos, eu sei que todos estão dizendo, não, mas não é fácil, porque não é fácil, porque não sei o quê. Mas é isso, né? É isso. Nós estamos aí com uma geração inteira sendo criada assim. A cama está sempre arrumadinha, tudo está sempre feitinho, não se divide tarefa mais com os filhos. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, eu estou falando que nós, estou falando no plural sempre, nós já não ensinamos algumas coisas, mas a criança tem no lar alguém que é o faz tudo, né, e tal. E dá para dividir tarefas, dá para ir pro quintal lá e pular amarelinha, inventar alguma coisa aí, porque essa criança sentada o tempo todo na frente de um videogame, realmente, ou de qualquer outra atração que não coloque em movimento, e pior, comendo o tempo todo, realmente vai. Sem dúvida, né? Isso é uma tragédia anunciada. Sim. Esses números que a gente falou no início, 1 em cada 3 crianças estão acima do peso. E esse número, que é grande hoje, está caminhando para poucos anos, para 75 milhões de crianças obesas.
Isso preocupa muito. Porque a obesidade, a gente sabe, ela tem muita complicação num curto espaço de tempo. Você apressa um diabetes familiar, que era para aparecer lá na frente, uma hipertensão, que era para aparecer lá na frente, um colesterol, um infarto, um derrame, doenças que a gente não via em crianças na época passada. Era raro ver uma criança acima do peso ou obesa. Hoje é muito frequente. Isso vale para os adultos também, que a pandemia veio a piorar, acirrar isso muito mais, né? Sem dúvida alguma. É, é isso mesmo. Espero, gente, que essa entrevista tenha contribuído aí para o esclarecimento das pessoas. A gente sabe o quanto é difícil hoje em dia você dar conta da vida, da correria, dessa vida moderna que a gente leva. Ao mesmo tempo, cuidar de tudo isso, fazer frente à pressão externa, daquilo que a gente ensina em casa e a sociedade ensina por outros meios fora. É tudo muito difícil, mas também ninguém disse que ia ser fácil, né? Quando a gente colocou esses filhos no mundo, a gente sabia que não era um bonequinho que ia ficar todo sorridente o tempo todo num carrinho de bebê. Ele ia crescer e ia receber pressões, né? Agora, outra coisa, Dez, que eu estou lembrando agora, que eu acho que é importantíssimo, além de você ter esse tempo alimentar, além de você pensar nesses exercícios, essa parte de botar o horário um pouco na vida da criança sem escola, porque quando ela tem escola, tudo tem horário, né? Tem que dar um banho, arrumar, deixar pronto para levar para a escola, aí vou pegar a hora e tal. Acabou a escola, não estou trabalhando, estou em home office, acaba o horário. E o horário eu acho que é tudo na nossa vida, né? Se você volta para um trabalho, você tem um horário para entrar, um horário para sair, ou seja, tudo que você vai fazer, eu acho que criar horários, seja da hora de comer, seja da hora de acordar, enfim, não é porque não tem o que fazer que vai ficar o dia inteiro na cama, né? Sim. Isso é uma coisa que eu acho que ajuda bastante, fácil de fazer, desde que você organize. Gente, vamos lá. As dicas estão aí, são mais do que claras. Muitas que a gente já até conhece, outras tantas a gente acrescentou como conhecimento. Espero que vocês tenham aproveitado muito essa entrevista, porque ela tinha o propósito mesmo de mexer na questão, né? Que acho que diz respeito a todas as famílias, né? Todos temos lá uma criança, seja neto, filho e tal. E eu espero que vocês tenham aproveitado, porque o propósito foi este, de trazer o conhecimento até vocês a partir dos profissionais. Nesse caso aqui, para isso precisamos e contamos com o Dr. Antônio Carlos Scudeler, quem agradeço, como sempre, pela gentileza em atender. Bom dia, senhor. Um abraço, doutor. Um abraço, Daércio. Bom dia a todos. E mesmo com essas notícias do Covid, fique em casa, use máscara, álcool em gel e esteja sempre ligado que o Covid está por aí. Tenhamos um bom dia. Bom dia, um abraço, doutor Scudeler.